A invasão zumbi no Brasil, parte 3. Olá pessoal, aqui quem fala é o Olavo e esse é o canal Mundo Estranho de Olavo, o canal que eu criei para poder falar de alguns assuntos aleatórios que me dá na cabeça. E hoje nós vamos continuar com a parte 3 da simulação de uma invasão zumbi no Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Faz 2 meses desde que começaram a aparecer zumbis no Brasil. Nesse tempo também começam a surgir grupos organizados que duvidam da existência real do vírus. E acusam o governo de estar usando esse surto para, na verdade, oprimi-los e tirar suas liberdades. Embora o vírus exista de fato, também é verdade que existe repressão e truculência contra o povo por parte das autoridades. E isso não ajuda a combater os zumbis. Estes grupos são identificados como direitistas pela mídia e acabaram sendo estigmatizados, embora muitos deles também sejam de esquerda. Ou também não tenham nenhum tipo de relação política, são apenas pessoas protestando, o que leva a uma repressão generalizada. Vários grupos de diversas correntes políticas que antes apoiavam os lockdowns e a repressão, agora também acabam sendo reprimidos. Manifestações e confrontos se espalham pelas grandes cidades brasileiras, tirando o foco dos zumbis, o que leva a mais casos a acontecer sem a devida atenção por parte das autoridades e do povo, que agora está mais preocupado com o governo do que com o vírus zumbi. Os mortos-vivos estão aumentando seu número, em meio a essa confusão generalizada. Numa tentativa de combater os manifestantes e os zumbis, o governo inicia o confisco de propriedades e mantimentos. Diversos esquemas de corrupção são montados em todos os níveis administrativos, tanto federal quanto estadual e o municipal. Os governos percebem que esse apocalipse zumbi é a festa perfeita para desviar muito dinheiro. Começam a faltar recursos nos hospitais para combater outros tipos de doença. A mortalidade por câncer, AIDS e gripe comum aumentam muito. No terceiro mês, CPIs são montadas para fazer circo, onde os governistas e os oposicionistas se acusam diariamente, e o combate aos zumbis é deixado em terceiro plano. O governo congela os preços dos combustíveis, tentando evitar a subida dos preços que os lockdowns que ele próprio decretou estavam provocando, o que resulta numa escassez generalizada. Greves, conflitos, invasões, vandalismos, os saques tomam as ruas do Brasil. As autoridades parecem tratar o povo como uma ameaça maior, e não os zumbis. Inclusive surgem grupos pró-zumbis, ou raios. Quarto mês de invasão zumbi. As pessoas estão meio que acostumadas com as notícias de casos de zumbis em diversas cidades. Então meio que começa a ter uma descrença geral com as medidas de combate, o que faz com que a sociedade comece a voltar ao normal, ignorando o problema. Os esquemas de corrupção e as medidas inefetivas, além da troca de acusação do governo e da oposição nas CPIs e nas redes sociais também, faz com que a sociedade volte à sua rotina normal, mesmo com as restrições. A vida não pode parar. Nesta altura, o Brasil já registra pouco mais de 13 mil casos de zumbis, distribuídos nas maiores cidades. Praticamente todas as cidades com mais de 100 mil habitantes já registrou pelo menos um caso de zumbi, e as 8 maiores cidades do país têm pelo menos 500 casos registrados, sendo o Rio de Janeiro a cidade com maior número de casos. O Rio de Janeiro conta com 1.700 casos, sendo que a maioria acaba sendo abatida de forma clandestina pela PM ou até mesmo pelo crime. Quando a mídia noticia que a PM abateu um zumbi, vira um escândalo, tendo uma cobertura desfavorável na emissora do Plim Plim por dias. Por isso, o governo isolou o estádio do Engenhão
para manter os zumbis ativos restritos. Alguns outros vagam pela cidade, mas como são lentos, as pessoas simplesmente desviam dos ataques deles enquanto aguardam a prefeitura recolher. Mas as coisas não vão bem para o Brasil. O país está caindo no caos devido à corrupção e disputas políticas, disputas de grupos de interesses corporativos e também pela desinformação espalhada pelas redes sociais e também pela mídia. Então, pessoal, aqui termina a parte 3 da invasão zumbi no Brasil. Se você gostou, se inscreve no canal, dá o joinha e comenta aí embaixo. E bora fazer essa comunidade crescer. No próximo capítulo, nós vamos ver mais dessas disputas políticas e também vamos ver o início do Grande Pânico. Falou!